Vamos abrir o nosso livro no capítulo 15. Nós chegamos hoje a esse tema aqui, pertence a Deus. E hoje nós temos um texto muito especial, um texto que é muito usado na área de mordomia e que por vezes é muito mal interpretado, que é justamente o texto aqui de Malaquias, capítulo 3. E eu queria convidar a sua Bíblia a você abrir a sua Bíblia, né? Convidar a sua Bíblia para que ela seja aberta, ou seja, você abrir a sua Bíblia, melhor dizendo, né? Em Malaquias 3, verso 8 até o 12. Malaquias 3, verso 8 até o 12. Onde a palavra de Deus nos diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre eles bênçãos sem medidas, né? Sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, ou bênçãos sem medidas. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos, né? Queridos, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra assaltante ou ouve a palavra ladrão? Eu tenho certeza que coisa boa não é. Há cerca de um mês, meus pais quase foram assaltados. Eles moram ali no sul de Minas Gerais, né? Minha família, por parte de mãe, é de Minas Gerais, por parte de pai, do estado do Espírito Santo. São vizinhos ali. E eu sou mineiro uai, né? Puxei o lado da mãe. E eles estavam ali justamente descansando numa madrugada e, de repente, quando era por volta das 4 horas da manhã, começaram a chutar a porta com toda a violência, uma porta de ferro que estava ali. E, de repente, aconteceu que um infeliz estava no quintal tentando arrombar a porta. Graças a Deus, existiam 3 portas ali, uma porta que dava acesso à área de serviço, depois tinha uma porta que dava acesso ao corredor, e do corredor outra porta que dava acesso à cozinha. E aquele vigarista, sem vergonha, não conseguiu passar nem da primeira porta. E, de repente, quando os meus pais viram, minha mãe começou a gritar dali, e os vizinhos acordaram, e os vizinhos ameaçaram ele. Olha, ali era um quintal com muro, né? Ele estava na parte do muro. Os vizinhos ameaçaram ele de que se ele pulasse o muro de volta para tentar fugir, ele seria linchado. Então ele mesmo estava com uma faca, jogou a faca ali pela janela da cozinha, né? E falou: não, liga para a polícia, que é melhor eu ir preso do que eu ser morto aqui pelos vizinhos, né? Mas foi um susto muito grande. Você imagina um casal, né, que mora sozinho, só tem eu e minha irmã casada com um pastor também, estão no Maranhão, tão longe, servindo ao Senhor, mas distante de lá, e os dois sozinhos ali, e você é surpreendido pela madrugada por um ladrão, por um assaltante. Depois, mais tarde, na cadeia, ele disse que a intenção era render os meus pais e pedir que eles fizessem ali um Pix ou dessem uma quantia em dinheiro, porque ele estava com uma dívida de drogas, né? Algo que é muito comum, infelizmente, no nosso mundo de hoje. Então, essa é a imagem que nós temos de um assaltante, essa é a imagem que nós temos de um ladrão, essa é a imagem que nós temos de uma pessoa que faz algo desse tipo, algo que é terrível, algo que é nocivo aos olhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, queridos, a palavra de Deus, ela fala que existem ladrões dentro da igreja. E isso é muito, muito, muito pesado. Porque se a gente tem uma imagem ruim de um ladrão, de um assaltante que nos surpreende pela madrugada, que faz coisas tristes conosco e que maltrata, né? Só quem já foi assaltado sabe como é ruim. Eu fui assaltado uma vez quando pastoreava lá em Campina Grande, nos Correios. É terrível a sensação de colocar uma arma na sua cabeça, de mandar você deitar no chão, né? O ladrão,
é alguém que realmente já perdeu toda a noção do bom senso, daquilo que é correto, tanto aos olhos de Deus quanto aos olhos dos homens. Mas as Escrituras Sagradas, queridos, elas afirmam claramente que todos aqueles que não devolvem os dízimos são comparados exatamente a esses ladrões e assaltantes que fazem essas coisas terríveis, como esses dois casos que eu acabei de relatar. Fato é, queridos, que tudo vem de Deus. Alguém pode perguntar como eu poderia ter roubado a Deus por não devolver o dízimo. Para isso, nós temos que saber que tudo que nós recebemos vem de Deus. Não apenas a 10ª parte. Nós temos costumeiramente o erro de falar assim da seguinte forma: olha, Deus me deu 100% e 10% é dele. Na verdade, queridos, 100% é de Deus. Mas ele nos pede para devolver a 10ª parte e também uma oferta. Nós sabemos, queridos, que o roubo é o ato de pegar algo que não nos pertence. Deus usou especificamente esse termo roubo em Malaquias para mostrar que o dízimo significa um décimo que lhe pertence. Devemos entender que Deus é o dono dessa terra e tudo que pertence a ele. Se você ler aqui no livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, você verá que Deus nos diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. No Salmo 24, verso 1, aqui nos dá a entender também que Deus é o dono dessa terra e tudo que nela pertence. O Salmo diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Queridos, antes de nós tornarmos possessivos sobre os tesouros deste mundo, vamos primeiro lembrar que ele criou este planeta e todo ele. Embora Satanás tenha um domínio temporário através do pecado, ainda assim a terra pertence a Deus. E aqui, queridos, não importa se você trabalha numa fazenda, se você trabalha num sítio, se você trabalha numa roça, se você trabalha numa chácara, né? Você percebe que tudo que tem ali, todas as sementes, né? Tudo aquilo ali só pode crescer se Deus manda a chuva, se Deus manda o sol. Ah, mas eu trabalhei, eu que coloquei a minha mão ali na enxada para poder arar a terra, para fazer os buracos, para depositar as sementes. Queridos, todo esse processo só acontece porque Deus é o dono da prata, do ouro, das sementes e da vida. Uma semente, ela não pode germinar se não tiver vida nela mesma. E a vida quem coloca é o próprio Deus. Outro ponto que nós temos que nos lembrar também, o vigor físico para nós podermos lavrar a terra também só é dado por Deus, afinal, o fôlego de vida que há dentro de nós, que faz com que nós nos movamos aqui nessa terra, também foi o próprio Deus que nos deu. Deus nos deu tudo, queridos. Você pode ser até mesmo um trabalhador automotivo, todo o aço, toda a borracha, todo o plástico, todo o óleo e a própria gasolina do seu carro são produtos da terra de Deus. Se você é um artesão, o seu talento e a sua habilidade para trabalhar em um comércio é dado por Deus. Afinal, Deus nos deu o nosso cérebro, que é a máquina mais fantástica de todo este planeta. Deus nos deu os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os dedos, as pernas, os pés, para que nós usemos para ganhar a vida aqui nessa terra. Até a prata e o cobre das nossas moedas e a polpa de madeira em nosso papel moeda, nas cédulas de dinheiro, vem da terra de Deus. Por isso, queridos, é extremamente justo da parte de Deus exigir apenas que um décimo seja devolvido a ele, já que 100%, na verdade, pertence nesse planeta a Deus. Mas, infelizmente, queridos, muitos de nós temos tido aqui imagens distorcidas a respeito desses 10%, a respeito da ideia de dízimo. Muitos cristãos pensam nisso como dar um décimo de suas próprias propriedades a Deus, queridos. Quando nós colocamos o dízimo na salva, seja ela virtual, ali através do aplicativo 7Me, ou seja ela a salva
física que está ali nas nossas igrejas. Nós temos que nos recordar, queridos, que, na verdade, não estamos pagando nada a ninguém. Uma das piores expressões que podemos usar quando estamos adorando a Deus nos dízimos, nas ofertas, eu vou pagar o dízimo, eu vou dar o dízimo. Não, queridos, nós estamos devolvendo simplesmente a mínima parte daquilo que é de Deus. Fato é, queridos, que muitos pensam como dar um décimo de suas próprias propriedades. Na verdade, não é nosso. Não 100% daquilo que nós ganhamos não é nosso, mas é de Deus. Nós não estamos devolvendo, não estamos dando nada que é nosso, nós estamos devolvendo uma parte daquilo que é de Deus. Você devolver o dízimo não é pegar um décimo do seu próprio dinheiro e dar a Deus, mas devolver, né, um décimo daquilo que já era dele. Veja que em 1 Crônicas 29:14, a palavra de Deus nos diz: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Queridos, Deus é tão generoso para conosco que, apesar de Ele nos dar a saúde física, o vigor físico, as energias e prover todos os materiais da terra, inclusive os materiais do papel moeda, né, das cédulas, como também das moedas de cobre, tudo isso foi Deus que criou. A partir disso, desde isso, Ele nos dá 90% e retém apenas 10% do que é dele por direito. 100% seria dele por direito, mas Ele apenas pede para devolvermos a 10ª parte. Uma vez alguém sugeriu: bem, se o 10º já pertence a Deus, por que Ele não retém automaticamente o dízimo e depois nos dá o resto, como a Receita Federal retém os impostos de nossos salários? Dessa forma, Deus não terá que depender de nós para devolver nossos dízimos, né? Como se Deus já descontasse aí aquilo que já é dele. Mas, queridos, Deus quer ver o nosso coração e a nossa gratidão a Ele. Deus escolheu que nós devolvêssemos pessoalmente o dízimo, para que possamos demonstrar a nossa mordomia de sua propriedade. Mordomia, queridos, é o gerenciamento fiel e responsável de algo que pertence a outra pessoa. Obviamente, se Deus observa que somos irresponsáveis em devolver a pequena porcentagem que pertence a Ele, conforme Ele instruiu, Ele sabe que não podemos confiar em nós maiores responsabilidades ou bênçãos no reino de Deus. Se você fizer a leitura do Salmo 8, você verá que tudo pertence a essa terra e que nós fomos criados por um pouco menor do que Deus, e Ele nos colocou glória, e Ele nos colocou também honra. Estamos aqui debaixo dos pés de Deus. Afinal, tudo Ele nos deu, tudo Ele nos confiou. E nós somos os responsáveis por guardar aquilo que é de Deus. Mas se nós não temos sido bons mordomos em guardar aquilo que pertence a Deus, como é que um dia Deus vai honrar a promessa de João, capítulo 14, na nossa vida? Porque ali a palavra de Deus nos diz que Jesus foi para o céu, para preparar moradas, para preparar casas, para nós ali vivemos para toda a eternidade. E são casas de ouro, são casas de cristal, casas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Mas como poderemos tomar parte dessa grande bênção de vivermos para sempre em casa de ouro e de cristal, ao lado de Deus, em um mundo onde nem haverá mais noite, porque o brilho da glória de Deus irá irradiar a toda a cidade santa? Isso é o que Deus tem preparado para os filhos que são fiéis. Queridos, devolver os dízimos, já diz o título desse capítulo, é fazer algo que pertence a Deus. Toda vez que você devolve o dízimo, você está dizendo para Deus o quão Ele é importante para você. Você está mostrando a Ele e ao universo que você é capaz de um dia morar em uma cidade de ouro e de cristal, porque Ele está te confiando as riquezas aqui na terra, mas isso não é nada perto das riquezas celestiais que Ele quer dar a mim e a você também. Fato é, queridos, que nós temos que nos lembrar disso dia após dia.
Deus escolheu o dízimo que nós devolvêssemos, pessoalmente o dízimo, para que possamos demonstrar a nossa mordomia de sua propriedade. O dízimo, queridos, é um teste de nossa mordomia sobre a propriedade de Deus. Um teste de nossa honestidade em devolver a Deus o que é dele por direito. Um teste de nossa obediência em fazer o que ele nos disse para fazer e um teste de amor e desejo de agradar a ele com as nossas vidas. O dízimo é uma demonstração de que acreditamos em Deus e reconhecemos que ele é o provedor de todas as bênçãos materiais. Fato é, queridos, que Deus, ele nos pede diariamente para sermos fiéis nas pequenas coisas, porque se hoje formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos confiará grandes coisas também no reino celestial. Fato é, queridos, que o dízimo é uma demonstração de que acreditamos em Deus e que reconhecemos que ele é o provedor de todas as bênçãos materiais. Se nós não temos fé para acreditar que o dízimo pertence ao Senhor, também não podemos ter fé nele para suprir as nossas necessidades financeiras. Como é que nós ousamos pedir, Senhor, abençoe a minha vida, abençoe o meu trabalho, se nós não temos sido fiéis ao que Deus tem feito por nós? Se você não acredita que um décimo é dele, você também não deve acreditar que toda a terra pertence a Deus. E sem essa confiança na supremacia divina, na supremacia de que Deus está no controle de tudo, não pode haver confiança em sua capacidade de suprir as nossas necessidades. Fato é, queridos, que a maioria de nós percebe que o roubo é um crime grave em nossa sociedade secular e que os condenados por esse crime podem ser sentenciados a anos de prisão. Mas o que acontece de uma pessoa que é culpada de roubar a Deus? As Escrituras dizem que ela será amaldiçoada com maldição. Malaquias 3, verso 9. Que tipo de maldição é essa? De Malaquias vemos que a bênção de Deus para o dizimista é abrir as janelas do céu e derramar abundantes bênçãos e repreender o devorador Satanás de destruir a sua colheita. Em contraste, queridos, o não dizimista é amaldiçoado por não ter proteção para evitar que o devorador destrua a sua prosperidade. O Deus, queridos, não pode cobri-lo com as suas abundantes bênçãos celestiais. Deus não pode abençoar ou proteger a prosperidade da pessoa que não dizima. Isso sim é uma maldição. E é curioso porque ladrões e assaltantes hoje são lançados em cárcere, e é esse mesmo que deveria ser o destino de todos os ladrões e assaltantes, porque afinal eles fizeram algo que é horrendo aos olhos de Deus. Mas se hoje nós não somos dizimistas e fiéis ao Senhor, um dia também seremos lançados no cárcere, mas no cárcere do pecado, do extermínio, porque teremos a mesma condenação do inimigo de Deus, de perder a vida eterna. Alguns podem até afirmar, mas pastor, eu não tenho condição de poder pagar o dízimo ou de devolver o dízimo. Alguns chegam a falar isso, mas, queridos, nessa manhã nós temos que nos lembrar que todas as bênçãos que nós recebemos, elas vêm de Deus. Fato é, queridos, que o Senhor, ele tem nos dado grandes bênçãos. O Senhor, ele tem nos abençoado em muitas questões. Fato é que você pode se dar ao luxo de ser amaldiçoado, você pode se dar ao luxo de não ter as bênçãos e a proteção de Deus sobre suas finanças. Você pode se dar ao luxo de ser considerado um ladrão ou assaltante da propriedade de Deus. Ou você pode se dar ao luxo de ser uma pessoa que não obedece à palavra de Deus. O fato é que você não pode deixar de retornar o seu dízimo, porque esse é o princípio que Deus escolheu para abençoá-lo. Outra vez, uma pessoa perguntou, por que Deus precisa do meu dízimo? Afinal, se ele é o dono do ouro e da prata, a resposta a essa pergunta, querido, será sempre, ele não precisa do seu dinheiro, do nosso dinheiro ou de qualquer outra pessoa. Afinal, realmente ele é o dono do universo e de todas as riquezas. No entanto, ele escolheu usar seus dízimos e ofertas para a manutenção, para as despesas da manutenção do alimento espiritual em sua casa. No 7º dia da semana, nós devemos trazer os seus dízimos e ofertas para o armazém da igreja, onde nós somos alimentados espiritualmente. Isso está em 1 Coríntios 16, verso 2.
Quão importante é sermos fiéis nos dízimos e ofertas, pois esse é o método de Deus para financiar a pregação da sua palavra e a divulgação do evangelho. Queridos, Deus é abençoado por seu dízimo como uma expressão de seu amor e obediência a ele, mas o dízimo é principalmente para o seu próprio benefício, para que Deus possa abençoá-lo. Existe uma lei universal que Deus colocou no tanto reino natural como no espiritual. Esta é a lei da semeadura e da colheita. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. O dízimo é a semente de que você planta em Deus e que trará a colheita da prosperidade. Fato é, queridos, que o dízimo é uma propriedade de Deus que nós devemos devolver a Ele. Fato é, queridos, que uma oferta também é aquilo que nós damos voluntariamente da nossa própria propriedade, depois que o dízimo já foi devolvido. Ao darmos nossos dízimos e ofertas acima de nosso dízimo a Deus, Ele continuará a nos abençoar e multiplicar o nosso retorno na proporção do nosso investimento dele. Isso está em 2 Coríntios 9, verso 6. Nessa manhã, queridos, nós somos desafiados a sermos fiéis dizimistas e doadores para Deus e provar a sua promessa de abençoá-lo, assim como ele nos convida a fazer em Malaquias 3, verso 10. Dê a Deus com fé, esperando que ele o abençoe, Marcos 11, 24, e dê também com alegria e confiança, 2 Coríntios 9, verso 7. A mesma proporção que você abre a sua fé para dar, ele usará na mesma proporção como a sua medida para trazer bênçãos de volta para você. Queridos, eu queria terminar essa mensagem fazendo a leitura de Lucas 6 e o verso 38, onde a palavra de Deus nos diz: dê e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quantas e quantas coisas, queridos, nós poderíamos receber de Deus, quantas e quantas bênçãos poderíamos ter recebido de Deus já, se tivéssemos sido fiéis ao Senhor, não apenas nos dízimos e ofertas, mas nas pequenas coisas e pequenas provas dessa vida. O Deus que nos dá o ar que nós respiramos com uma quantidade precisa de oxigênio. Se houvesse um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não teríamos capacidade de ter vida humana aqui. O Deus que nos dá a saúde, o Deus que nos dá as riquezas materiais, os objetos materiais, afinal, tudo pertence a Deus. É o Deus que pede apenas para nós devolvermos a 10ª parte. Seja fiel hoje, queridos, para que Deus um dia possa te colocar nas mansões celestiais. Deus te pede hoje para ser fiel desde a casa que você mora. Não importa qual seja, queridos, a sua realidade. Lembre-se que na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que foram fiéis em momentos intensos de provação. Nos momentos da provação é que Deus testa a nossa fidelidade. E Deus está chamando a mim e a você a sermos fiéis, mesmo em um mundo de pecado, mesmo em um mundo de tentação. E se você quer ser fiel nessa manhã, ore comigo neste momento. Querido Papai do céu, ó Senhor, falar de um tema como esse é difícil, Senhor, nos dias que estamos vivendo. Difícil porque ao Senhor pertence tudo, mas por vezes, querido Senhor, nós somos tentados a usar aquilo que pertence a Ti, Senhor, de maneira errônea, ou de não devolvermos a Ti aquilo que lhe pertence. Nos perdoa, Senhor, se temos sido falhos nos dízimos e nas ofertas. E nos ajude, Senhor, a honrarmos a fidelidade a Ti. Afinal, o Senhor prometeu moradas para nós nas mansões celestiais. Mas não é apenas por isso, Senhor. O Senhor nos deu a própria vida, a vida do Seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida também. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão se temos sido ingratos em reconhecer que o Senhor nos deu a vida pela qual nós hoje estamos aqui neste culto de adoração a Ti. E se há alguém, Senhor, nessa manhã que está vivendo uma vida de infidelidade em qualquer aspecto, toca no coração dessa pessoa, muda esse coração, transforma esse coração, transforma a nossa vida.
Eu te peço no nome do seu Filho Jesus. Amém.